E a gente vai ler do versículo 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Amém? Diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar acerca de uma vida, né? Uma vida cheia do Espírito Santo. E todos nós devemos ter essa vida. Vamos fazer uma breve oração. Em seguida, os irmãos podem se assentar. Senhor, nós te agradecemos por este momento, pela, Senhor, a lição, o estudo que foi nos passado nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Assim, meu Deus, abre as nossas mentes e me instrua, Senhor, Pai, para que eu possa, Senhor, levar a tua palavra, não só, Senhor, meu Deus, para os teus servos, os teus filhos, mas a começar de mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a vida cheia do Espírito Santo. Então, Paulo, ele teve um longo período nessa cidade, vivendo nessa cidade, consolidando a igreja, né, nesse período, por volta dos anos 60 e 62, depois de Cristo. E nessa cidade estava uma das 5 maravilhas do mundo antigo, que era o templo, naquela época, da deusa Diana. Então, Paulo, com o Evangelho de Cristo, o poderoso Evangelho de Cristo, causou um estrago no culto dessa deusa Diana, que era pagã. E da venda das imagens dela entre os comerciantes, ele acabou com tudo. O foco principal dessa carta paulina era ressaltar o mistério da Igreja de Cristo. A igreja é a nova comunidade de Deus, onde o Espírito Santo faz o que ninguém consegue fazer. A gente não consegue, por conta própria, por nossas próprias forças, nossas próprias vontades, fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Mas a gente consegue isso por meio da ajuda do Espírito Santo. E foi isso que Paulo e os outros discípulos, os outros servos de Deus naquela época, assim fizeram, cheios do Espírito Santo. Então, nós, cheios do Espírito Santo, conseguimos reconciliar o ser humano com Deus e tornar um só povo a glória de Deus. A igreja é um organismo vivo, onde o poder e a autoridade do Espírito Santo são exercidos de acordo com o modelo de Jesus. Né? Um dos grandes desejos de Paulo para nós hoje, nós crentes, é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Nós temos que querer isso, temos que ansiar pelo poder, temos que querer ser cheios do Espírito Santo e não ter medo, né? Não ter medo. Falando sobre o Espírito Santo, eu lembro de algumas pessoas que têm medo de ser batizado, né, com o Espírito Santo. Só que eles não sabem ainda que ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa muito maravilhosa. Está muito além daquilo que a gente pode imaginar. É uma pequena parcela do poder de Deus nos oferece. Então, somente uma vida cheia do Espírito Santo verdadeiramente revela quem somos na igreja e no reino de Deus. Fazendo o Evangelho avançar nos lugares mais extensos e mais difíceis que a gente pode imaginar. Que para nós podem ser lugares improváveis, mas que para Deus, nós, cheios do Espírito Santo, somos capazes de transformar pessoas. Então a gente vai ver aqui o que uma pessoa faz, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo pode fazer. Então, primeiramente, o Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, pode se revelar nela a maneira de viver. Paulo chama a atenção
Cristo acerca da importância dessa nova maneira de viver. Ele diz assim: meus irmãos, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Olha só como ele fala: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Então ele destaca 3 grandes atitudes, no meio disso, 3 grandes atitudes dessa nova maneira de viver. O que essa maneira, essa nova maneira de viver, ela nos propõe. O que acontece? Que é a prudência, né? Que é o cuidado, a cautela, a sabedoria e a remissão do tempo. Então, primeiramente, o que é ser prudente? Ser prudente significa a virtude que nos faz prever e procurar as inconveniências e os perigos durante a jornada cristã. Quando nós temos prudência, cuidado, a gente consegue evitar muitas coisas ruins, né? A gente evita ir em algum lugar onde a gente consegue visualizar antecipadamente que a gente não pode estar lá, pode acontecer alguma coisa. Esse é o cuidado, essa é a prudência, né? De prever as coisas antes. E a gente precisa ter essa prudência durante a nossa jornada cristã. Por falta de prudência nas palavras e atitudes, nós podemos causar grandes estragos no corpo de Cristo. Que estragos são esses que a gente pode causar se a gente não tiver prudência? Durante essa questão, a gente pode ser rejeitados pelo Senhor pela execução da sua obra, como foi o caso do primeiro rei de Israel, Saul. Faltou nele prudência em esperar e obedecer a ordem de Deus pela boca do profeta Samuel. A gente tem esses exemplos, né, da falta de prudência. E com isso, o seu trono, né, foi tirado e foi dado para uma outra pessoa. A segunda atitude destacada por Paulo é a sabedoria. Como é importante a gente agir com sabedoria em todos os momentos da nossa vida. E da caminhada também. Muito importante a gente ter sabedoria. Salomão, usado pelo Espírito Santo, disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, né? A derruba. Então a pessoa que tem sabedoria, ela consegue viver de uma maneira, como que diz, a edificar a casa, a cuidar da casa. E a pessoa, para ela ter essa sabedoria, ela precisa ter o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o início, é o princípio da sabedoria. Então, Tiago, na sua carta, ele conclama os crentes a buscarem e pedirem a sabedoria do Espírito Santo. Infelizmente, como no passado, né, que, como o irmão Michel aqui mencionou, no passado as igrejas não eram perfeitas, elas tinham sim as suas, claro, o seu lado bom, sim, só que elas também tinham problemas, tinham também suas dificuldades, e essas dificuldades nossos irmãos passavam, né, com os irmãos daquelas igrejas daquela época. O Espírito Santo, infelizmente no passado, no meio da igreja, muitos crentes insensatos, eles não tinham cuidado das suas palavras, eles não tinham cuidado das suas atitudes. Então, a gente precisa ter esse cuidado hoje, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, porque se a gente não tiver cuidado, a gente acaba afastando o corpo da igreja. Nós que estamos aqui somos um corpo. Cada um de nós aqui somos um membro e juntos somos um corpo, o corpo de Cristo. Então, ter sabedoria é importante, é essencial para manter o corpo de Cristo saudável, manter a comunhão com Jesus em Cristo. Saudável nas relações, na pregação, na evangelização. As
pessoas precisam ver que nós somos uma igreja unida e saudável. As pessoas lá de fora, elas observam tudo, né? As pessoas que não servem a Deus. A gente não é diferente dos crentes de Éfeso. A gente também precisa ter prudência e sabedoria na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver. Qual o testemunho que a gente está dando por aí, afora? Será que a gente está vivendo com sabedoria, com cuidado, com prudência? O que as pessoas estão vendo em nós, na nossa vida? Então, além dessas duas atitudes, Paulo também faz menção do tempo. Remir o tempo significa usar ele com sabedoria para as coisas mais importantes. O tempo significa usar com sabedoria para as coisas mais importantes, onde a gente vive numa sociedade com muitas distrações. E que distrações são essas? São muitas distrações que a gente vive no mundo hoje. E uma distração enorme que vive dificilmente não tem em alguma casa é a questão da tecnologia. É uma distração muito grande na nossa vida hoje, aqui, vivendo, né, nessa atualidade. A tecnologia, ao invés de ser uma poderosa aliada, ela está se tornando uma grande inimiga, especificamente da vida cristã. Se a gente não tomar cuidado, ela nos afasta do Espírito Santo. Ela nos afasta de Deus. Muitos estão sem ânimo, sem coragem e vergonha espiritual, porque eles estão distraídos com muitas coisas, incluindo a tecnologia. Deixando de estar na igreja, para estar na frente da televisão, quem sabe, para estar nas redes sociais, né? A tecnologia consigo, ela traz todos esses aparatos. Ela tem as redes sociais, onde a gente consegue passar várias e várias horas. E se a gente não tomar cuidado, essas coisas vão nos levando, vão nos afastando do Senhor. Então, é importante que a gente seja governado pelo Espírito Santo. Que a gente deixe Ele governar a nossa vida. Que a gente entregue totalmente a Ele a nossa vida. A gente tem que fazer uma limpeza. A gente tem que renunciar todas essas coisas seculares, né? E nos voltarmos para as coisas espirituais. Temos que nos submetermos a Cristo. Então, Jesus, quando esteve na casa de Lázaro, visitando, né, aquela família, o que foi que ele disse para Marta? Ele falou: por que andas inquieta e te preocupas com muitas coisas? Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então a gente vê aqui que a nossa maneira de viver denuncia a presença do Espírito em nossas vidas e faz o Evangelho crescer, faz o Evangelho avançar. Então a gente tem que ser prudente, sábio e bons admiradores do nosso tempo. A gente tem que viver conforme o tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito. Não só nesse sentido da gente separar um tempo para Deus para estudar a sua palavra durante a semana, mas também em saber conciliar, né, as coisas. A gente não passar muito mais tempo é uma coisa que vai nos sugar, que vai fazer com que a gente se separe do Espírito Santo. Porque essas coisas seculares, elas acabam espremendo o Espírito Santo. E ele não faz o trabalho se a gente não quiser. A gente tem que dar esse espaço para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Então, agora a gente vai ver a segunda razão. O Espírito Santo revela a compreensão da vontade de Deus. A nossa compreensão da vontade de Deus. Paulo destaca para aqueles irmãos a importância de compreendermos a vontade de Deus. Ele disse assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Será que a gente para pensar, refletir qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas? Essas razões às quais ele se refere são as que já foram tratadas no primeiro tópico, que eu falei lá no início.
procurar e compreender a vontade do Senhor nos faz refletir em qual processo a participação humana está. Cada um de nós somos responsáveis por esse conhecimento da vontade de Deus. Porque, primeiramente, a gente precisa querer ter esse conhecimento, a gente precisa buscar pela sabedoria do Espírito Santo. Onde podemos encontrar a vontade de Deus, se não nas Escrituras Sagradas, não é mesmo? Por isso que muito enfatizado essa questão de nós que estamos servos de Deus, ler, tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, porque é através do estudo da palavra de Deus da Bíblia que a gente consegue adquirir conhecimento sobre diversos assuntos, diversas coisas que se passaram, mas que no mundo de hoje, no século XXI, a gente ainda pode viver, ainda é válido. Então, Paulo foi um excelente evangelista, um excelente servo de Deus, porque ele procurou compreender a vontade do Senhor para a sua vida, e não para a sua vida, não só para a vida dele, mas como também para a igreja. Esse entendimento fez totalmente dependente do Espírito Santo, incluindo o seu ministério. Além das Escrituras, a gente pode compreender a vontade do Pai através do Espírito Santo em nossas vidas. E quão diferente é a vida daqueles que se deixam guiar pela vontade de Deus e do Espírito. É muito diferente. Jesus é o nosso grande exemplo disso, porque durante o ministério dele, ele se deixou completamente ser guiado pela vontade de Deus e do Espírito. O nosso exercício diário deve ser compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e para a igreja. Até aqui a gente viu essas duas razões para ser cheio do Espírito Santo. Agora a gente vai ver a terceira. Revela o nosso favor espiritual. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a grande responsável pelo fervor e ânimo espiritual nos tempos de apostasia. E Paulo ressalta isso lá em Efésios, capítulo 5, 19 ao 20. Quem quiser acompanhar, que ele vai falar assim: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos alertou, ele alertou os seus discípulos de que este tempo de esfriamento chegaria no meio da igreja. O que foi que ele falou? Ele falou assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 ao 13. Então aqui ele fala isso, né? A gente já está vivendo essa realidade? Já, com certeza. A gente está vivendo num tempo difícil, onde as pessoas estão se afastando, estão saindo, se desviando dos caminhos do Senhor. Porque o amor se esfriou. Mas aqui diz aqui no final, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Hoje a gente está vivendo literalmente essa profecia. É importante a gente buscar ser cheio do Espírito Santo. Nesse tempo de apostasia, principalmente. É muito importante. O Espírito Santo nos auxilia em todos os sentidos. A sua maravilhosa presença revela o nosso fervor espiritual na igreja e na obra de Deus. E infelizmente muitos estão cheios das coisas do mundo e vazios do Espírito Santo. Ao invés de a gente estar cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, a gente está cheio das coisas desse mundo que nos contamina. E com o Espírito Santo não consegue trabalhar nas nossas vidas. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas se a gente se permite ser cheio dessas coisas que tem no mundo aí afora? Como é que a gente vai se permitir ser cheio do Espírito Santo se a gente fica guardando mágoa, se a gente fica guardando rancor, se a gente fica vendo coisas que não são para a
gente tem que querer ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que falar assim: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Mas para isso a gente tem que abandonar as coisas desse mundo. A gente tem que se esvaziar das coisas que impedem o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo, nas palavras de Paulo, passa pela vontade humana. O Espírito Santo não vai encher quem não deseja. Não vai encher quem está cheio das coisas desse mundo. Essa condição espiritual de ser cheio da presença do Espírito Santo deve ser algo almejado por cada um de nós. Olha só. Diferente do inimigo. O inimigo, ele pede para entrar na nossa vida, no nosso coração? Não, com certeza não. Desde criança eu ouço os irmãos pregarem e falarem que Jesus e o Espírito Santo, eles são educados, porque eles não entram sem bater. Eles batem na nossa porta. E aquele que quiser, ele entra e trabalha. Mas aquele que não permite, ele não força. E o inimigo não, né? Quando ele quer alguém, ele vê que a pessoa está vazia, né, do Espírito de Deus, ele vai lá, entra e faz o trabalho dele, né, que não é nada bom. E aí, o Espírito Santo, ele espera pacientemente ser chamado por nós. Olha só, que incrível, né? O Espírito Santo, como ele é paciente, porque ele quer que nós tenhamos iniciativa de querer. Então, neste momento que a gente está vivendo essa apostasia, há orações que devem estar todos os dias em nossos lábios. E aqui neste estudo, nos apresenta uma oração assim: Senhor, não deixa esta profecia de esfriamento fazer parte do meu coração. Mantém-me de pé na tua presença até o fim e enche-me do teu Espírito. Porque só cheios do Espírito Santo é que a gente vai conseguir vencer, né, o esfriamento, a falta, às vezes, de a gente não conseguir acreditar em certas coisas, porque às vezes a gente fica entristecido, a gente fica desanimado. E mesmo assim a gente vem para a igreja, a gente passa por tantos problemas que as pessoas nem imaginam, mas que Deus está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Então é bom que a gente faça, né, essa oração, para Deus não nos deixar cair em tentação, para que Ele venha nos encher do seu Espírito Santo e que a gente consiga olhar com olhos espirituais para as coisas, porque assim a gente consegue enxergar muito além. Então, a gente viu nesta porção de Efésios a importância de a gente ser cheio do Espírito Santo, principalmente nesse momento, nesse cenário de apostasia da fé. A gente viu também que a presença do Espírito Santo revela quem verdadeiramente somos, em nossa maneira de viver, em nossa compreensão da vontade de Deus e em nosso fervor espiritual. Então, João registra uma exclamação de Jesus acerca do Espírito Santo, que ele disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso ele disse, ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não havia se dado, né? Porque ainda Jesus não tinha subido, não tinha sido glorificado. Então, que o nosso coração seja ardentemente essas águas do Espírito Santo. Que a gente seja cheio do Espírito Santo. Pois somente com a presença maravilhosa do Espírito Santo a gente pode fazer o Evangelho avançar. Até nos lugares difíceis e nos lugares mais improváveis. Que a gente possa procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque é Ele que nos traz o gosto do mundo, desse mundo? Com certeza não, né? É Ele que
esse Trás-os-Montes, todo mundo vidou, já ainda há de chegar, né? Que é quando a gente subir, né? Quando a gente subir com Jesus, a gente viver com Ele na eternidade. Não é nesse mundo aqui que a gente está se referindo, não. O Espírito Santo não faz com que a gente queira viver nesse mundo. Principalmente quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente quer subir. Se a gente pudesse, eu pelo menos, se eu pudesse, eu já iria para a glória. Eu ia fazer que nem Enoque logo, né? E logo ser arrebatada. Então, irmãos, que a gente queira viver, né, o Espírito Santo nas nossas vidas, que a gente venha buscar, que a gente venha pedir a Deus, que Ele venha nos encher do Espírito Santo. Que a gente não possa ter medo disso. A gente entra no nosso quarto, a gente ora em secreto, né, a Deus. E a gente clama a Ele: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Quero fazer grandes coisas ao Senhor, para a Sua obra, para a Tua igreja. Que o Senhor venha trabalhar na minha vida, porque eu ainda não estou conseguindo vencer esse pecado de estimação, não estou conseguindo vencer aquilo que eu nem consigo enxergar que é um erro na minha vida. O Espírito Santo faz com que a gente consiga enxergar todos esses problemas que nos assolam, todas essas coisas que a gente não consegue enxergar. Tem coisas que só outras pessoas conseguem ver na nossa vida. Não consigo viver, não consigo vencer esse temperamento difícil, né? Esse temperamento difícil que faz com que eu fique brigando com as pessoas. E o Espírito Santo consegue fazer todo esse trabalho, mas a gente tem que querer, a gente tem que falar que a gente quer isso, a gente quer vencer isso. E quando a gente vê, a nossa vida já está completamente transformada. Amém? Amém. Agradeço.